Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Que o Shalom de Deus esteja inundando agora os nossos corações. Enquanto meditamos nessa preciosa, viva, eficaz Palavra de Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Um dos grandes perigos que corremos é de nos assentarmos no que já sabemos e de repente ligarmos o automático, nos conformarmos com o que sabemos e, a partir daí, buscarmos em cima do que já sabemos, nos apoiarmos em cima do que já sabemos e viver uma vida longe de Deus sem perceber. Esse é um perigo sempre presente, colocar a sua confiança no que já sabe de Deus. A fé não vem por ter ouvido no tempo passado, a fé vem por ouvir, ou seja, é uma constante. Quando cortamos a nossa comunhão com o Senhor, começamos a retroceder. E mesmo com os dons e mesmo com sabedoria, o homem não saberá usar isso porque ele vai sair do Espírito. Ele vai entrar na dimensão da carne. Deus programou que nós andemos com Ele em todo o trajeto. Ele tem prazer em andar conosco. A sua delícia é andar com os filhos dos homens. Jesus Cristo morreu, diz a palavra, para nos levar de volta ao Pai. O primeiro chamado é estar com Ele, andar com Ele, percebê-lo hoje mais do que ontem, adorá-lo hoje mais do que ontem, revelar a sua glória, como diz 1 Pedro 2,9. Vemos que Moisés não entrou na terra prometida porque não soube revelar adequadamente a Deus. Ele se irou, bateu na rocha e Deus disse: porque você não santificou o meu nome, você não vai entrar na terra prometida. Santificar o nome do Senhor significa revelá-lo adequadamente. Paulo pediu oração para que pudesse manifestar como devia. Lá em Colossenses capítulo 4. É muito importante compreendermos que essa comunhão, ela não é uma opção e nem pode ser esporádica. Essa comunhão é o coração, é a vida espiritual. Quando Salomão confiou no que já sabia, se conformou com o que já sabia e passou agora a administrar em cima do que já sabia. Às vezes a pessoa faz um curso teológico, às vezes a pessoa estuda um pouco a Bíblia, se acomoda e começa agora a viver à luz do que já sabe. Ela não continua essa comunhão com o Senhor. Como os fariseus que estudaram um pouco da Torá e depois achavam que já sabiam tudo. É muito perigoso, amados, retroceder para este ponto, para o ponto intelectual, para o ponto da letra morta. Ao invés de continuar se relacionando com o Senhor, e Ele vai vivificando e revelando coisas mais profundas. Porque você sabe, à medida que permanecemos cristãos, desde que levantamos a mão, recebemos o Senhor Jesus e permanecemos no caminho do Senhor, as tentações e as batalhas vão aumentando. Então, recebemos uma fé inicial, e à medida que vamos nos relacionando com o Senhor, né? A fé vai aumentando, se esclarecendo. As batalhas vão ficando mais intensas, mais profundas, o diabo vai procurando derrubar. E se a pessoa para de ter comunhão com o Senhor, o maná de ontem apodrece, irmãos, sabe? Não estou dizendo que você não pode ouvir áudios antigos, estou dizendo que para você receber uma revelação hoje, ouvindo um áudio antigo, você precisa ter comunhão com Deus hoje. A comunhão de ontem, do ano passado, né? Quem vive do passado é museu. Quando as pessoas se gloriam que no passado Deus revelava, no passado Deus curava. Não, irmãos, isso não é sabedoria. Dizer que os anos passados eram os melhores. Porque o Senhor, o seu nome é Já, Ele está aqui e agora. O seu nome é Emanuel, Deus conosco. E agora, Colossenses 1:7, Cristo em nós, esperança da glória. A presença do Senhor percebida, reconhecida, manifesta. A manifestação do Espírito aqui agora, é isso que vai fazer o diabo retroceder aqui agora. O que você sabia no passado manteve o diabo longe de você no passado.
Mas agora a tua comunhão com Deus te fará extrair revelações maiores e mais profundas. Sabe, assim como uma árvore, à medida que o tempo passa, precisa de raízes mais profundas para que a tempestade não a derrube, assim também, à medida que o tempo passa, a nossa comunhão com Deus deve se aprofundar. Porque quando uma pessoa ela se acomoda, ela começa a diminuir a sua comunhão com o Senhor, ela começa a retroceder no caráter, e aí ela começa, mesmo tendo dons, tomando atitudes estúpidas e reações absurdas. Veja como Davi, quando a coisa acalmou, ele acordou de tarde, olhou para a vizinha, cobiçou a mulher do vizinho. Vemos sem dúvida que Salomão, ele começou bem, mas ele não foi para o excelente, ele não avançou, não progrediu. E tudo que para, irmãos, morre, apodrece. Tudo que tem vida tem movimento, sabe? O Mar Morto ele só recebe água, mas ele não tem escoador, ele não cede água. Por isso ele, água parada, não tem vida. Isso é importante compreender que nós fomos feitos para ter comunhão com Deus e com seu corpo. Quando estamos bem conectados ao cabeça e juntas ligamentos e perseveramos e permanecemos, a revelação sempre será maior do que as tribulações, né? A consolação de Deus será sempre maior que as perseguições. Quando vemos crentes desconsolados, vencidos pela mágoa, pelo pecado, pelo mundanismo, vemos cristãos que não honraram a Deus colocando Ele em primeiro lugar. Por isso foram enfraquecendo e foram retrocedendo no seu entendimento e foram perdendo até o que já tinha. Isto é uma batalha espiritual que cada vez se intensifica. O inimigo não está brincando, ele está aí para matar, roubar, destruir. E se nós não tivermos uma pegada firme, uma disciplina, não de forma fanática, mas de forma constante, dedicada, nós teremos uma anemia espiritual. Não é porque uma pessoa se alimentou bem durante muitos anos, né, fez exercício, né, dormiu adequadamente, que essa saúde vale para a vida toda. Se ele parar de cuidar da sua saúde, a saúde que ele tinha no passado não vai continuar. Veja como que é a manutenção. Tão importante ou mais importante do que ter é manter. Vemos que Salomão não manteve essa comunhão como Davi. Davi, depois desse pecado, ele se arrependeu e retornou ao Senhor. Ele se converteu, ele se arrependeu. E sempre precisamos nos lembrar dessa palavra: arrependei-vos e convertei-vos. Há sempre como nos converter em níveis mais profundos. Há sempre coisas que precisamos nos arrepender e renunciar por toda a vida. E somente através de uma comunhão diária com o Senhor pela graça e com o seu corpo, nós poderemos manter a lucidez e manter-se crescendo, seguro, acima das tribulações, acima das ondas, né? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava acima das ondas. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. Então vemos que a vida cristã é uma batalha extraordinária contra espíritos sem corpo, uma batalha espiritual. E quando a pessoa mantém a comunhão com o Senhor fará que a fé dele esteja no nível 8, a batalha no nível 7. Ele nunca dará luta maior que podemos suportar, nem tentações, como diz 1 Coríntios 10, 13. Agora, quando uma pessoa ela não tem uma comunhão adequada, não honra o Senhor, se unindo com as brasas, isso é oferecido, mas não é imposto. Quando a pessoa ela deixa de congregar, ela deixa de se reunir com os sábios, ela deixa de ser ministrada, imposição de mãos, unção com óleo, ela deixa de meditar a palavra junto com os irmãos, cada um com o seu dom, ela se acha perfeita sozinha, separada, como um membro do corpo que decide passear, né? Ele vai gangrenar. Nós fomos feitos para ter comunhão com Deus e também com o seu corpo, sem bairrismos, sem fanatismo e facções. Tem gente que só olha para a sua igreja local, como se a sua igreja local fosse a única, a mais perfeita. Isto é facção, isto gangrena. Nós não podemos quebrar nossa comunhão com Deus e não podemos quebrar a comunhão com todos os santos dessa terra. Não importa em que denominação ele está, em que igreja ele está, se ele está cheio do Espírito Santo e Deus tem algo para mim através dele e eu não receber, eu vou ficar anêmico. Porque o Senhor opera através das juntas e ligamentos. Quando a pessoa é humilde para congregar, ela deixa de ser individualista para agir como corpo, né? Para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é o preço que devemos pagar, amados. Deixar de ser egoístas e congregar.
Quando investimos e não temos esta acepção. Tem pessoas, irmãos, que só oram por seu culto que está dirigindo, só oram pela sua igreja local, acho que só o seu pastor é que é o homem de Deus, e isto enfraquece, isto adoece, porque Deus não quer que nós sejamos. Imagine você fazer um torniquete no braço, e o sangue da mão não passa para o braço, e o sangue do braço não passa para a mão. Logo a mão vai ficar roxa, gangrenar e apodrecer. Isso é facção, quando nós nos dividimos de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, em toda a terra. Quando a visão se amplia, a unção aumenta. Quando nós amamos tanto a nossa igreja local, como amamos toda a igreja do Senhor Jesus, e queremos que tudo aquilo que Deus está fazendo, através de todo o corpo, seja bem sucedido. Quando não pensamos pequeno, como gafanhotos. Quando não oramos apenas por um grupinho pequeno e nos isolamos. Esse isolacionismo é ignorância. Quando nós nos separamos do corpo de Cristo e daquilo que Deus está pretendendo fazer através das missões, quando nós não nos envolvemos em oração, jejum, intercessão por todo o corpo de Cristo, mas só oramos: abençoa a minha igreja, abençoa o pastor da nossa igreja, abençoa, Pai, a nossa denominação, abençoa a nossa reunião de quarta-feira. Irmãos, isso não é sabedoria, isso é religiosidade, isso é farisaísmo. Isto é o que aconteceu também com Salomão. Ele se isolou de Deus e dos sábios. Ele se achava tão sábio que começou a tomar decisões erradas, e uma das decisões erradas é a facção. Vemos que quando uma pessoa ela se conforma com um pequeno grupo e acha que só eles têm a verdade, só eles são salvos, só eles são ungidos, esse tipo de gente está se isolando, está enfraquecendo, não vai receber tudo o que Deus tinha, a multiforme sabedoria de Deus, sabe? Deus tem muito para revelar, não será apenas através de um ou de dois, mas de todo o corpo. Às vezes através de um livro, se você não tiver preconceito, através de um vídeo, através de um pastor de outro país. Sabe, Deus tem obras para fazer, e Ele tem muitas ferramentas, muitos canais, amados. Ele tem uma riqueza tremenda, o corpo de Cristo. E quando nós nos fechamos, nos isolamos, nós começamos a perder revelação. Nós começamos a receber menos revelação do que nós precisávamos para a batalha espiritual. Então, a nossa fé será rala, a nossa visão será limitada, porque nenhuma igreja local tem toda a visão, ela tem parte da visão. Eu sempre digo que a Gerados pela Graça é uma das igrejas do Senhor Jesus, mas não é a única. E eu sempre digo, Deus também fala através da Gerados pela Graça, mas Deus não fala somente através da Gerados pela Graça. Essa pretensão de ter toda a revelação e de achar que só nós somos salvos é uma ideia diabólica, soberba, que nos isola de toda a revelação, que nos restringe e nos faz tolhidos, limitados. Precisamos compreender e aprender com a insensatez de Salomão, que se conformou com o que já sabia, confiou no que já sabia, cortou a comunhão com Cristo. E hoje, muitos dizem, de Cristo eu não largo, mas sabemos que o Cristo está ligado ao cabeça, e que não basta crer em Cristo, é preciso crer em Cristo em nós, Cristo operando na igreja. Isto é perfeição, amados. Tantas pessoas dizem que creem em Cristo, mas são desigrejados. Dizem que creem em Cristo, mas não congregam nem pela WhatsApp. Não congregam, não tomam conselho, não pedem oração. Então, a Bíblia diz em Provérbios 18:1 que aquele que se isola não está sendo sábio. Vemos que não adianta nós irmos para uma igreja comercial, né? Nós irmos para uma igreja que está vendendo objeto, ou ir para uma igreja lá que só tem dinheiro, comércio. É melhor congregar virtualmente aqui pelo WhatsApp conosco. Não ligar-se com uma igreja maçônica, ligada com política, com adultério. Não. Fique conosco na Gerados pela Graça, você que não está congregando em uma igreja por enquanto. Eu sei que isto te alimentará melhor do que você ir num culto religioso onde você vai aprender errado. Mas se tiver uma igreja boa na sua cidade, uma igreja onde tem um pastor temente, ajude esse pastor e Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Pastor perfeito não existe, irmãos, mas se teme a Deus e está realmente sendo canal de Deus, ajude ele no que você puder. E Deus vai te dar 100 vezes mais, Ele vai te recompensar.
Precisamos, sem dúvida, compreender e aprender com Salomão, que ele cortou a comunhão com o Senhor. Ele se fechou na sua mente, no seu raciocínio, sabe? E foi retrocedendo. Aprenda, amados, mantenha sua comunhão com Deus e com seu corpo. Mantenha isso dia a dia até o fim. Isso é fundamental e essencial.